Então, as coisas que eu vou mostrar para vocês são principalmente questões de tratamento de dados, e eu vou mostrar também rapidamente um código que eu traduzi do Python para o R, que mostra como uma forma de calcular o RT usando uma abordagem bayesiana. Mas eu nem vou entrar muito em detalhe, porque eu traduzi, mas ainda não entendi direito tudo que foi que eu traduzi. Está funcionando, o código está funcionando, acho que está calculando direitinho o RT, mas eu precisaria parar para entender melhor, mas aí, como essa é uma plateia de estatísticos, de repente já cai nas mãos pessoas que entendem bem e pode fluir. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Perfeitamente, obrigado. Perfeitamente. Então, tá bom. Vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar aqui, só um instantinho. Deixa eu colocar já numa tela que vocês podem ver, para não precisar não ver foto de mesa de bar aqui. Vamos ver aqui. Bem, o primeiro trabalho mais significativo que eu fiz nesse período foi agora, foi um painel que acompanha os óbitos de doenças respiratórias. Qual é a questão aqui? Isso aqui foi atendendo a uma cutucada, né, do cientista Miguel Nicoleles, que ele foi no Twitter e pediu lá para as pessoas que trabalham com ciência de dados se podia fazer um levantamento das bases de dados de doenças que depois pudessem ser confundidas com a Covid e, com isso, tentar evitar alguma estatística de subnotificação, né, dos óbitos por Covid. Tá? Então, nesse tweet, né, teve um fio longo, uma thread longa, eu participei, outras pessoas participaram, e aí veio a sugestão de se trabalhar com séries temporais dos óbitos por doenças respiratórias especificamente. Tá? E aí eu fui na base de dados do SIM, que é o sistema que trabalha com essa questão de óbitos lá do DataSUS, e fiz um ETL, né, um tratamento, uma busca e depois um tratamento desses dados desde 2014 até 2018. Então, nós temos 5 anos de séries temporais de óbitos por doenças respiratórias para todo o país, tá? E esse ano de 2018 é o último ano que está aparecendo nessa base, né, nesse dashboard, porque é também o último ano disponível, com dados disponíveis lá no SIM. Tá? Então, a ideia aqui foi montar vários gráficos que mostrassem a evolução das doenças, dos óbitos de doenças respiratórias. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a questão era muito tentar verificar sazonalidades, né? Então, a gente percebe que há um pico de doenças respiratórias no final do outono, né, e o inverno, quando se considera o Brasil como um todo. Aqui a gente vê as faixas etárias que mais onde há mais vítimas de doenças respiratórias, e se confirma esse gráfico que ajuda a confirmar justamente essa questão da sazonalidade dos meses entre abril até agosto, né, onde maio até agosto, né, esses 4 meses aqui onde mais ocorrem óbitos de doenças respiratórias, e também se percebe que a faixa etária de maior número de vítimas é a mesma, são as mesmas da Covid, né? São as pessoas mais velhas, mais idosas, tá? E aqui a gente fez um outro gráfico que mostra a distribuição de óbitos por doenças respiratórias por estado, né? Ano após ano, de 2014 a 2018. Então, aqui é 2014, 15, 16, 17, 18. Certo? Então, esse aqui é um painel, é um dashboard, como todo dashboard que se queira prestar para alguma coisa, ele tem filtros, tá bom? Então, aqui não está aplicado nenhum filtro, nós estamos pegando todos os dados que foram processados, tá?
O único filtro que tem aqui já é o filtro do próprio ETL, porque a gente, no SIM, tem óbitos por todos os tipos de doença, mas aqui a gente pegou só os óbitos de doenças respiratórias. No ETL já tem um filtro, e já tem vários agrupamentos, né, para diminuir o tamanho da base, a base poder caber num dashboard como esse e ser distribuído no esquema de nuvens, né? Então, essa foi a forma que a gente encontrou. Porém, o Facts Dashboard, esse dashboard que a gente fez aqui, ele permite fazer filtros a posteriori, tá? Então, um dos filtros que a gente pode fazer, por exemplo, é o filtro de doenças respiratórias. Aqui estão listadas todas os CIDs, né, associados a doenças respiratórias, ok? Então, por exemplo, aqui se a gente pegar a faixa aqui do J09, que é a influenza devido a vírus identificado da gripe aviária, o J10, todos os J10 e todos os J11, por exemplo, a gente cobre as influenzas, né? Então, você observa, à medida que eu estava clicando aqui, foi montando o gráfico, foi montando o resultado nesse gráfico aqui, né? Concluiu-se agora, então nós temos, no lugar de toda a lista de 150 doenças respiratórias, nós temos as 3, 4, 5, 7 doenças que são associadas à influenza. E aqui, todos esses gráficos que surgem agora, eles respondem a esse filtro aqui. Tá? Então, a gente já pode perceber um outro comportamento, por exemplo, aqui de sazonalidade, né? E percebe, inclusive, que os picos são bem maiores nesse período do inverno. A diferença, né, entre o máximo desses 4 meses e o máximo dos outros meses é bem maior em relação, quando se considera apenas a influenza, né, do que quando se considera todas as doenças respiratórias, por exemplo. Então, a gente pode perceber aí que a influenza ela é uma doença bem próxima aí dos meses aí de outono e de inverno, considerando o país como um todo. Tá? Então, eu posso ir tirando um a um aqui e eu volto para a minha situação default, que eu não tenho nenhum filtro extra no caso das doenças respiratórias. Tá? Então, ele está tirando os filtros, está fazendo isso de um em um, daqui a pouco ele volta à situação inicial. Mais um pouquinho. E chegamos à situação inicial. O outro filtro que nós temos é o de UF. Tá? Então, essa é uma coisa também muito interessante e que de uma certa forma, ela até concilia com o trabalho que depois o próprio Miguel Nicoleles passou a assumir, que foi de liderar um grupo de cientistas do consórcio Nordeste. Né? Então, de repente, eu poderia ter um interesse aqui em examinar somente os estados da região Nordeste e que você, com certeza, vai ver um comportamento de sazonalidade diferente. Então, por exemplo, se eu clico aqui no Ceará, que é o meu estado, eu já tenho um outro comportamento na sazonalidade. Né? Então, você observa aqui que os meses onde tem mais doenças respiratórias são justamente entre março e maio, tá? Não há correspondência, então, a correspondência é bem pequena com a sazonalidade do Brasil como um todo, né? Até porque, se a gente considerar que essa sazonalidade do Brasil como um todo for relacionada a inverno, não existe inverno no Ceará, só existe uma época que chove um pouco mais do que tem menos sol, né, do que o restante do ano. Então, você pode acrescentar outros estados aqui do Nordeste, por exemplo, Bahia e Pernambuco, são os 3 maiores estados do Nordeste, e aí você vai ter uma visão, né, apenas desses estados. Você vai ver aqui todos os gráficos, eles vão estar respondendo a esses 3
estados aqui. Tá? Então, essa é a visão que eu chamo de visão global, é a tela inicial aqui do Flex Dashboard. Do dashboard. Esse dashboard foi feito usando o Shine e o template Flex Dashboard do R, né? O R Markdown, para quem conhece. A segunda aba, aqui a gente já pega as 12 doenças respiratórias com mais óbitos, de acordo com o filtro que foi aplicado nas UFs, né? Então, essas 12 doenças que aparecem aqui são as doenças que mais causaram óbitos para o conjunto do Ceará, na Bahia e de Pernambuco. Então, você consegue ver para cada uma das doenças, né, o comportamento das séries temporais para cada um dos anos aqui. Tá bom? Nesse outra aba, aqui a gente vai ter a visão das UFs. Tá? Se aqui eu tinha um wrap aqui das doenças que se espalhavam, né, nos gráficos, né, o foco aqui é das unidades da federação. E aí a gente consegue ver, por exemplo, aqui o comportamento de Pernambuco, que tem um ano bem atípico, né, que é esse ano de 2016. Acho que foi o caso onde teve o H1N1, especificamente, que talvez tenha gerado esse comportamento bem atípico aqui em 2016. Nos outros estados, segue um padrão bem comum nos 5 anos analisados. Por exemplo, aqui o que a gente está conseguindo ver aqui. E essa última aba, a gente tenta misturar as duas visões, o F nas unidades da federação e as doenças respiratórias. E aí a gente vê para cada um dos estados e para cada um dos anos como é que se distribui as 6 doenças respiratórias mais comuns, né, quando a gente consegue juntar essas duas visões ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui tem umas restrições de visualização mesmo, não tinha como a gente colocar mais do que 6 doenças aqui, porque a visualização ficaria impossível de ser feita. Tá certo? Então, o que mais que a gente pode falar aqui? Temos download, isso aqui é interessante, que é uma das coisas que eu sempre falo na questão de dashboards, né? Porque o dashboard ele é muito importante para a gente fazer as análises exploratórias, e em um dado momento pode ser que a gente queira fazer outras análises em que o dashboard não está preparado. Ou então a gente vai juntar com outros dados que a gente queira usar. Tá? Então, esse download aqui, ele vai fazer o download, os dados que saem aqui, na hora que eu faço download, eles são especificamente os dados que estão filtrados. Então, não vou mais me preocupar aqui com todos os outros estados do Brasil, né? Com todas as outras unidades da Federação Brasileira. Eu vou me preocupar apenas com esses 3 estados, porque é o meu foco, porque são os 3 estados mais populosos do Nordeste. De repente, se eu consigo encontrar um padrão, alguma questão importante sobre esses 3 estados, de repente é um atalho que pode ser bom para mim. Tá? Então, se eu abrir aqui o meu PDF, aliás, meu CSV, tá? Eu vou ter... Vocês conseguem ver isso aqui, esse bloco de notas? Não. Não, eu estou vendo só o painel mesmo. Só o painel, né? Uhum. É que eu precisaria compartilhar também esse bloco de notas. Acho que se você clicar no Share Screen e pedir um outro... Porque você precisa escolher a janela do que você vai compartilhar. Acho que é isso. Você precisaria ir... Share Screen, né? New Share, será? Talvez. Aqui, New Share. Tá. Pronto, aqui. Agora estão vendo? Agora sim. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui um arquivo CSV que eu abri com bloco de notas, mas seria melhor ter aberto com Excel para... Excel, na verdade, não tem Excel, o LibreOffice, para vocês verem que eu estou... Mas aqui dá para ver facilmente, né?
que aqui eu estou apenas com os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, tá? Então, eu fiz parte do meu trabalho usando, se eu for um cientista de dados que está interessado nesses dados, eu já diminuo, já estou mais com o meu trabalho mais focado somente com o dataset que me interessa, tá? Eu vou voltar aqui para a nossa... Vou colocar a tela toda, fica melhor para não precisar ficar o tempo todo voltando. Então, essa é o painel que a gente fez. Tá? Uma outra coisa aqui, a gente faz outros 2 downloads, o download das doenças respiratórias, do CID aqui, e os dados do IBGE dos estados e dos municípios. Então, podem fazer download aqui também. E aqui tem o código-fonte disponibilizado para quem quiser repetir o que eu fiz e acrescentar outras coisas, aumentar a granularidade do dado, tal, né? Que eu até tenho dados, por exemplo, de municípios, mas logo no início eu faço um summarize aqui e o dado e o F acaba matando os municípios, tá? Então, se alguém quiser expandir essa pesquisa, né, e colocar municípios na baila, também é possível. Bem, então o que é que a gente fez aqui? Eu fiz isso aí, terminei de fazer, fiz no final de semana, tuitei lá para o Miguel Nicoleles, ele achou maravilhoso o dashboard e tal, e disse que tentaria usar, tal, mas que realmente seria muito interessante a gente ter os dados mais recentes de 2019 e 2020. Tá? E aí, lá fui eu atrás desses dados, ver se tinha dados com essas informações que pudesse atualizar, a gente já ter uma ideia dos óbitos por doenças respiratórias. Tá? E aí, com isso, nessa pesquisa, acabei gerando esse outro texto, esse textozinho aqui, que é as bases de dados para estimar as subnotificações do Covid-19. Tá? E aqui eu faço um levantamento das várias bases de dados que trabalham com essa questão de mortalidade. Tá? Então, eu começo a mostrar justamente a base de dados do SIM, que foi a que eu usei para fazer aquele dashboard. Tá? Então, eu digo quais são as características do SIM, que é rico em variáveis, tem muitas variáveis, possui uma série temporal relativamente longa, começa em 79, né? E digo o seguinte, essa seria a base ideal para análise de subnotificação, se não fosse o problema e que se trabalha apenas com tem uma defasagem de 2 anos, né? É uma característica dessa base. Aí eu falo aqui do painel, que eu digo que eu montei esse painel em cima dessa base de dados, tá certo? E, em seguida, eu mostro uma outra base de dados, que é o Infogrip, a Fiocruz, que faz acompanhamento das semanas epidemiológicas, né, da síndrome respiratória aguda grave, tá? E que seria uma fonte de dados também interessante para fazer essas análises, né? E mostro que já tinha essa base de dados, como está aqui no painel deles, tá? Ela não é uma base de dados aberta, tá? Mas aí o pessoal que milita em dados abertos, principalmente aqui o Adriano Belisário, ele foi e conseguiu fazer a raspagem dos dados e divulgou no GitHub um script para essa raspagem, e mostra aqui que um outro programador, o Marcos Nunes, já fez uso desse script do Adriano e já montou aqui um gráfico onde ele mostra claramente que em 2020, até a 14ª semana epidemiológica, já se desgrudava completamente, né, dos números de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave dos anos anteriores. Tá? Mas aqui nós estamos tratando de casos, não de mortalidade. Tá? E aí eu falo também que na hora que ele tem uma outra base, o Infogrip tem outra base que trata de mortalidade.
Só que essa base de dados não conversa com a base de dados do SIM. Eram para conversar, mas elas não conversam, tá? E aparentemente isso é um problema antigo, já tem até artigo acadêmico que já mostrava que a base do Sinan, né, que o Infogrip utiliza com dados de mortalidade, não bate com o SIM, tal. Eu fiz até uma thread disso no Twitter, onde eu evidencio esse tipo de problema, tá? Bom, aí depois vem uma terceira base de dados que foi, a princípio, uma dádiva para quem estava querendo trabalhar com esses dados, mas depois se viu que eles têm muito problema de defasagem de dados, tá? Que é a base de dados de cartório. Que eles têm os dados de óbitos, tá? Por doenças respiratórias de modo geral, e eles têm até um painelzinho onde eles comparam até a data de hoje, por exemplo, 4 de junho, ele compara com a data de 4 de junho de 2019, faz uma comparação do número de óbitos por doenças respiratórias para tentar instigar aí um debate para saber se está havendo ou não subnotificação, na medida em que, eventualmente, algum óbito de Covid esteja sendo associado por doença respiratória. Mas, assim, depois percebeu-se que tem muito furo nessa base, né? O próprio processo da coleta dos dados de cartório. Depois eu fiz um levantamento comparando todos os casos de óbitos que estão registrados nesse sistema de cartório com os dados que estão registrados no SIM, e em alguns estados a diferença chega a ser de 60%. Né? Outros estados é mais tranquilo, como o estado de São Paulo, por exemplo, que praticamente não tem diferença entre a base do SIM e dados de cartório, mas outros estados a diferença é bem grande. Então, de certa forma, já deixa o pesquisador com o pé atrás ao usar os dados de cartório. Tá? Então, se alguém for usar dados de cartório, tem que tomar muito cuidado para saber se o estado ou o município que se quer explorar, os dados são mais ou menos confiáveis. E aí, se você der uma olhada em alguns artigos mais recentes, artigos jornalísticos mesmo, acho que do G1, do Globo e da Folha de São Paulo, eles justamente entram nessa seara aqui e mostram as dificuldades de se utilizar esses dados de cartório. E aí, uma outra base que eu encontrei foi do CIVEP Gripe, que foi uma jornalista, a Amanda Rossi, que deu a dica para mim, de uma resposta a um pedido de acesso a dados, em que essa resposta tem na base de dados. Eu peguei essa base de dados e tratei, e tem realmente assim muitos dados interessantes, tá? Que tem muita variável, 82 colunas, ok? Mas ela não tem dados de óbitos também, tá? E, na verdade, essa base aqui do CIVEP Gripe é a base que o Infogrip utiliza para informar esses dados aqui, né? Então, é só a questão do CIVEP Gripe é que a vantagem de se utilizar a CIVEP Gripe, no caso de subnotificações de casos e não de óbitos, né? Seria porque ele tem muitos dados, 82 colunas, né? E com um nível de desagregação melhor do que o dado que está lá no Infogrip. Tá? Então, eu mostrei aqui as dificuldades que se tem de se trabalhar com as bases de dados para estimar subnotificações do Covid-19. Concluo dizendo que é mais provável que você vai ter que trabalhar com a mesclagem dessas bases de dados e destacar bem as limitações dos estudos. Tá? Bem, eu acabei não colocando, eu vou colocar aqui os links que eu estou usando. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, e aí, eventualmente, depois vocês colocam aí para divulgar. Cadê o chat? Chat. Então, esse aqui é o dashboard. Esse aqui em cima. Esse outro aqui é o do artigo sobre subnotificações. Bom, aí o que acontece? Eu e mais 4 amigos,
a gente tem esse blog aqui, Dadoscope, onde a gente trabalha sobre isso aqui, dados abertos, dashboard, machine learning, e a gente é bem criativo. Então, a gente vem trabalhando com dados os mais diferentes possíveis, dos mais diversos temas. Nós já trabalhamos aqui sobre a Vaza Jato, né, sobre as mensagens do Twitter que tratavam sobre a Vaza Jato, não a Lava Jato, a Vaza Jato, sobre a questão do lama, né, das praias do Nordeste, sobre literatura, a gente já tratou de literatura, e aqui nos últimos 2 artigos a gente tratou da Covid. Tá? Então, nesse artigo, a gente procurou justamente trabalhar com excesso de mortalidade de Manaus e utilizou também, e pegou um gancho, que quando a gente escreveu esse artigo, foi justamente na semana, no dia em que alcançamos as 5.000 pessoas mortas pela Covid. Tá? Então, foi exatamente nesse mesmo dia. Tá? E o que a gente percebeu exatamente nesse dia é que 5.000 pessoas mortas quando a gente pega essa base aqui, essa base das doenças respiratórias e considera toda a série temporal dos 5 anos e todos os estados, tá? Eu não vou conseguir mostrar fácil aqui, mas eu tinha feito um gráfico de violino, né, que mostrava a distribuição dos óbitos por cada uma das doenças respiratórias, considerando o somatório de mortes nos últimos 5 anos. Tá? E aí a gente percebe que, no modo geral, as doenças matam muito pouco, né? São 10 pessoas, né? Na verdade, se criam 4 faixas de mortalidade, digamos assim, né? E a última faixa de mortalidade refere-se às doenças que mataram 5.000 ou mais pessoas nos últimos, considerando o somatório dos 5 anos aqui entre 2014 e 2018, né? Então, a gente acabou chegando a essas categorias aqui de doenças, de mortalidade de doenças respiratórias, né? Considerando todos os 5 anos daquela série temporal, nós temos pouco menos de 50 doenças que matam de 0 a 9 pessoas por ano. Tem uma propagandazinha aqui que está atrapalhando aqui a visualização, mas tem essa outra doença, tem um conjunto de aproximadamente 70 doenças que matam de 10 a 99 pessoas, aliás, nos 5 anos analisados. Também 70 doenças que mataram de 100 a 4.999 pessoas nos 5 anos. E tem esse grupo, que é do grupo que matou de 5.000 pessoas ou mais nos últimos 5 anos. Então, a gente estava vendo, naquele momento, foi o momento em que a Covid se enquadrou no grupo das doenças mais fatais, das doenças respiratórias mais fatais. Exatamente nesse dia aqui da publicação desse artigo, foi o dia 29 de abril de 2020, foi o dia em que a Covid entrou no grupo das 17 doenças mais fatais, 17 doenças respiratórias mais fatais. Tá? E aqui a gente mostra justamente a mortalidade dessas doenças, né? dessas 17 doenças mais fatais, no caso das doenças respiratórias. Né? Então, por exemplo, aqui a pneumonia, ela matou nos 5 anos analisados, de 2014 a 2018, aqueles 5 anos lá da dashboard, ele matou quase 250.000, certo? Então, aquele dashboard, ele nos ajudou a inspirar esse artigo aqui, inspirar um mote desse artigo, tá? E a gente deu ênfase, né, de que essas mortes ainda podem estar sendo subnotificadas e fomos analisar os dados de Manaus. Tá? Então, essa parte toda aqui, inicial, fui eu mesmo que fiz, essa outra parte foi um outro colega que fez. Então, ele pegou os dados de doenças totais dos meses de março e de abril e comparou com as médias dos anos anteriores, né? E viu que poderia ter
é quase 5 vezes mais que a média dos 5 últimos anos, né, considerando o mês de abril, por exemplo, né, quando a gente fez esse artigo aqui. Tá? Então, é um artigo que a gente faz mostrando que a COVID entra no rol das doenças respiratórias mais fatais nesse dia 29 de abril e, logo em seguida, a gente mostra como esse número ainda pode ser maior, dado a subnotificação, e mostra o caos que estava acontecendo em Manaus. Tá? Aí, alguns dias depois, a gente escreveu esse outro artigo, no dia 5 de maio. Essa análise foi feita, foi feita por mim mesmo, né? Foi um mote que eu peguei dessas 17 doenças respiratórias e fui analisar como é que a COVID, os óbitos da COVID, elas avançavam, os óbitos acumulados em 2 meses, apenas 2 meses, elas avançavam nas estatísticas das outras doenças respiratórias, certo? Então, primeiro a gente faz uma pequena síntese aqui, a gente mostra que as 17 doenças respiratórias mais mortais, elas mataram mais de 600 mil pessoas entre 2014 e 2018, e todo o restante das outras doenças matou esse número aqui, que não dá para ver aqui direito. Né? Então, a gente mostra o quão fatal são esse conjunto de doenças. Tá? E aí a gente vai analisando alguns marcos da trajetória das mortes pela COVID, comparando com as mortes das outras doenças. Tá? Então, o primeiro marco que a gente coloca aqui foi o dia 9 de abril de 2020. Tá? O dia 9 de abril de 2020, o número de casos de óbitos pela COVID era menor do que 1.000. Tá? E era menor do que a média dos 5 anos das 17 doenças mais fatais. Então, essa linha vermelha que sobe aqui, tá? Ela marca o valor 1.000. Tá? Então, você pode ver que ela é inferior ao valor das médias de cada uma dessas doenças aqui nos anos de 2014 a 2018. Isso no dia 9 de abril. 7 dias depois, no dia 16 de abril, a gente vê que já havia 1.924 mortes pela COVID e a gente já observa que a linha vermelha já ultrapassa essas doenças aqui e está muito próximo dessas outras doenças aqui. Tá? Mais adiante, a gente tem um outro marco no dia 23 de abril, uma semana depois novamente, e a gente vê que já avançou mais ainda em cima das estatísticas e tem essas doenças aqui ainda para a COVID correr atrás. Bom, aí 4 dias depois, no dia 27 de abril, né, naquele momento, a COVID ultrapassou mais um marco e ficando apenas 5 doenças respiratórias que mais mataram do que a COVID, né, considerando que essas outras doenças elas têm uma média anual e a COVID em apenas 2 meses. Então, aqui a gente mostra, né, o quão mortal é a COVID, e eu fiz essa animação, né, que indica como é que essa linha vermelha vai avançando nas médias de óbitos anuais das doenças respiratórias. Eu tenho pouco tempo, né? Como é que estamos aqui? Podemos, eu acho que você pode seguir. Posso seguir? Assim, pode. Vamos dizer, os Bem, então, próximos 5, 10 minutos está ótimo. tá certo. Então, eu vou apressar. Também não falta mais muita coisa, não, tá? Então, eu fiz essa animação aqui. Essa animação eu sempre estou atualizando. Depois eu posso até mostrar como é a última versão dela. Aí tem aqui 2 scripts que eu fiz. Esse script aqui, ele ele monta datasets a partir dos dados que estão disponíveis no GitHub da Johns Hopkins University. São dados do mundo todo, tá? Então é bem interessante. Você passa 2 datas aqui, ele te devolve já o dataset prontinho, pronto para você usar, o dataframe prontinho, pronto para você usar no R. E essa é a função que eu fiz
que eu fiz, não, que eu traduzi, né? E desse carinha aqui, desse site aqui, em que calcula-se o RT a partir de uma abordagem bayesiana, tá? Então, aqui tem explicado tudo direitinho e aqui tem a tradução para o R, né? Isso aqui é em Python, isso aqui é em R, e eu preciso parar um pouquinho para estudar, para saber exatamente o que foi que eu fiz, mas aparentemente os dados que saem daqui eles estão bem coerentes, tá bom? Eu só queria mostrar aqui rapidamente como é que está aquela animação dos óbitos, só para a gente ter uma ideia de como a coisa avançou muito rapidamente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Aqui, já ultrapassamos todas as outras doenças, só tem a pneumonia, que tem 50 mil mortos por ano. Todas as outras doenças respiratórias mais graves elas já foram ultrapassadas. E eu estou chamando aqui de aceleração a variação da variação da distância entre cada uma dessas retas verticais. E a gente vê que no início praticamente não tinha aceleração e depois esse espaçamento vai aumentando, né, indicando que ainda tem um crescimento constante, né, da taxa de variação do número de óbitos por doenças por Covid, né? Bem, então era isso aí o conjunto de coisas que eu fiz. Essas são as mais interessantes para mostrar, mas eu fiz outras coisas mais simples, mas eu acho que esse é o que é o mais legal aí para mostrar para vocês. Ótimo. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar isso para vocês. Fernando, muito obrigado, de verdade, pela sua participação. E eu vou deixar aberto agora por alguns minutinhos para algum levantamento de pergunta do grupo, mas enquanto isso faço eu, enquanto o pessoal vai se alinhando. Você tem visto alguma informação assim, mais empírica, talvez, em termos de falta de estabilidade nessas bases de dados? E aí eu vou te dar um exemplo que eu infelizmente presenciei, que usando, por exemplo, as coisas lá do registro civil, numa certa noite eu tinha 200 óbitos em Belém, né? E na manhã seguinte eu tinha mais de 700, né? Em menos de 12 horas, na verdade. Depois, usando o mesmo registro, as mesmas informações lá do registro civil, eu fui atrás de óbitos por qualquer causa em Porto Velho em janeiro e fevereiro de 2019. E aí óbitos de qualquer causa nesse período lá em Porto Velho eram 11, né? E recentemente, acho que tem, sei lá, 2 semanas talvez, ou um pouco menos, teve o evento lá do Rio de Janeiro de 500 mil mortes desaparecendo da base do registro civil. Você tem visto alguma coisa a esse respeito? E talvez até além disso, será que a gente não anda pecando demais por não ter, por exemplo, acesso a informações de versionamento dessas bases de dados, né? Porque você vai lá, sei lá, você fez o seu tweet usando uma certa base, aí alguém vai tentar reproduzir, consegue uma coisa completamente diferente, né? E potencialmente pode voltar e falar, olha, Fernando tentou enrolar a gente aqui e a coisa não é bem assim, mas na verdade a gente está lidando com esse alvo móvel, né? Tem visto alguma coisa nessa direção? Não tenho. Assim, na verdade, essa é uma preocupação do pessoal de dados abertos de um modo geral, né? Que é justamente tem uma certificação, digamos assim, do dado, né? Só que essa é a preocupação que a gente tem com dados abertos de verdade, né? Do registro civil nem é dado aberto aquilo dali, né? Aquilo dali assim, eu quero até
reconhecer que os caras fizeram esforço, tal, mas me parece que eles fizeram uma coisa muito, muito em cima da hora, muito para mostrar serviço, um serviço importante, tal, mas que acho que eles falharam muito em algumas questões justamente de transparência, e uma dessas questões é justamente dar a garantia de que não vai ser contestado mais em seguida, né? Inclusive, a gente tinha até a ideia de trabalhar aquele trabalho que a gente fez sobre Manaus, tentar fazer com outros estados, mas eu já fui logo dizendo, ó, não vale a pena. A gente vai se arriscar, né, porque é uma base que mexe muito, que se modifica muito rapidamente, e a gente não vai ter mais à frente como confirmar que a gente fez o trabalho usando a base de dados correta. Inclusive, isso aí foi muito complicado, porque muita gente, muitos negacionistas, né, que dizem que não existe vírus, que não existe morte, usaram, né, essas bases de dados do Registro Civil para dizer que estão se tramando um golpe contra o mito, né? E que, na verdade, são problemas dos registros mesmos nessas bases que são difíceis, talvez, de se alimentar, né? Uhum. O que eu acho que talvez seja interessante, Benito, tentar trabalhar um pouquinho a questão das classificações, assim, ou seja, você tentar trabalhar, estratificar o perfil das mortes, né? Que aí você já tem algumas bases de dados que são mais confiáveis, o microdados do Ceará, por exemplo, né? Você consegue estratificar exatamente, ó, o perfil das mortes é esse, com comorbidade, com gente que morava no interior, na capital e tal. Eu acho que talvez esse tipo de trabalho seja muito mais interessante agora, propriamente, do que tentar fazer uma estimativa final, definitiva, sobre os excessos de mortes, por exemplo. Entendi. E só para fechar nessa temática, você me fez lembrar, na verdade, de... Você tem visto alguma coisa acerca de informações georreferenciadas de casos e óbitos? Porque a impressão que eu tenho tido daqui é que a maior parte dessas informações acabam sendo classificadas como excessivamente privadas e, portanto, não compartilháveis, né? Uhum. Entretanto, tem talvez 10 dias, mais ou menos, eu vi uma iniciativa, que não me pergunte como, existe uma, vamos colocar assim, classificação de periculosidade de bairros para risco, usando o risco de Covid como proxy, né? E aí você Uhum. abre essencialmente o mapa do Brasil inteiro, e aí você Uhum. tem lá meio que pontuado, você faz o zoom onde você quiser, e aí você Certo. tem pontuado que no bairro A existe um risco maior porque tem tantos casos confirmados. E aí eu fico me perguntando, poxa, de onde isso está vindo, visto que, né, em algumas instâncias essa informação é considerada privada e aí não deve ser compartilhada. Eu vejo essa uma disputa que está tendo. Uma das jornalistas que eu até falei, a Amanda Aldi, ela fez uma matéria para a revista Piauí, em que ela fala que a Covid migra, ela chega inicialmente nos bairros, no centro expandido de São Paulo, e depois vai para a periferia. E aí a questão que ela coloca é que no início, Albert Einstein e outros hospitais mais chiques de São Paulo concentravam não os óbitos dos doentes, e Uhum. depois foi para a rede do SUS, para a periferia. E aí a base de dados que eles utilizavam tinham essa informação, depois deixou de ter, né? Então pode ser que tenha acontecido isso mesmo. De algum momento essa questão deixou de ser de ter dado essa visibilidade, né? Uhum. Mas talvez algum microdado tenha isso. Talvez o microdado do Ceará ele tenha esse tipo de informação. Ah, legal, legal. Porque daí fica meio como que um laboratório, né? E você pelo menos tem a possibilidade de demonstrar, veja, se o seu estado tivesse esse tipo de Isso. informação, a gente conseguiria fazer isso. Exatamente, exatamente. Legal. E você tem algum posicionamento, alguma informação sobre essa estratégia mais recente que a Apple e a Google começou a utilizar agora de
rastreamento de contato por meio do sistema operacional e, eventualmente, você consegue acessar esses dados? Não, não tenho. Não? Não, Achei não legal a cheguei ideia. nisso Só ainda não. que eu tentei entrar um pouco mais nos detalhes e aí eu acabei descobrindo que cada país só pode ter um acesso, sabe? Então não é o Ah, tipo de é? coisa que você, desenvolvedor, poderia chegar, mas teria que É. ser uma iniciativa nacional para conseguir acessar essa informação. Ótimo, Entendi. Fernando. Olha, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E agora Eu eu que vou agradeço. passar a palavra para o Matias. Tá? O Matias é professor aqui no nosso Instituto de Biologia, na Unicamp, e ele vai contar um pouco acerca das atividades que eles estão fazendo. Matias, muito obrigado pelo seu tempo. Eu já te coloquei como co-host, você tem toda a liberdade de compartilhar a tela se você precisar, mas agora somos só ouvidos. Consegui fazer o microfone funcionar. Mas, então, o que eu ia falando é que quando o Benilton me convidou, eu disse, olha, eu não tenho nada preparado, mas a gente tem feito uns estudos com redes de transporte, redes de fluxo, e talvez possa ser interessante para alguém. E então eu não sou da área de saúde, né? Eu sou biólogo, sou da área de ecologia e pelo celular é mais difícil. E o que mas nós trabalhamos bastante com redes de interação entre espécies, redes espaciais, e quando se iniciou toda essa a discussão sobre Covid, tudo, uma das coisas que nós pensamos inicialmente foi, bom, talvez o estudo de redes e as técnicas de redes, de teoria de grafos, possam ajudar um pouco em fazer previsões sobre o espalhamento da doença, né? Então, Benilton, se você puder descer mais um pouquinho, mas tem essa dinâmica de contágio mais um pouquinho, essa de baixo, aí, que tem esse mapa do Brasil. Tá, então o que aconteceu foi que o Paulo Guimarães, que foi meu orientador no doutorado, trabalha na USP, ele resolveu fazer uma análise simples, que era de fluxo entre os aeroportos no Brasil, e basicamente descrevendo isso como uma rede, né, de fluxos de pessoas, né? E o que ele mostra num relatório bem simples que ele acabou fazendo é que algumas regiões que são as mais suscetíveis e que apresentaram os primeiros casos, elas de fato eram as regiões mais conectadas pela pela malha aérea, né, interna do Brasil. Ou seja, você conseguiria prever em quais regiões o Covid, a doença estava chegando, olhando para esses fluxos, né? E, bom, isso chamou a atenção de algumas pessoas, da Secretaria do Estado de São Paulo, do grupo da inteligência que estava trabalhando também na tentativa de mitigar o espalhamento, né, e a disseminação da doença, e eles nos pediram que fizéssemos algumas análises mais em escala local. Então, se você subir um pouquinho, desculpa, Benilton, ficar abusando, mas esse outro pedaço aí, né, que mostra um mapa de São Paulo, Dinâmicas de Contágio é um grupo que nós montamos, né, de pessoas que trabalham com redes de interação, principalmente em ecologia e evolução, mas aplicando os métodos e métricas de teoria de redes e teoria de grafos para tentar, então, gerar algum tipo de previsão útil sobre como a Covid poderia estar se espalhando no país. E basicamente o que nós fizemos então foi uma série de relatórios, então não são artigos científicos no formato tradicional, né? São mais relatórios técnicos, né? Mostrando como
que tipo de previsão essas métricas de rede poderiam nos dar sobre o espalhamento da doença. Aí, se você descer um pouquinho, você vai ver lá que tem os relatórios para o estado de São Paulo, a região Nordeste e a região Sul. E se você clicar, você vai ser direcionado para os pré-prints que foram depositados no Cielo para que todo mundo tenha acesso a isso. Então, o nosso objetivo definitivamente não é que isso fizesse parte da nossa produção científica, mais formal, assim, mas é um grupo grande, então, de pessoas que estudam redes tentando contribuir de alguma maneira. E, de fato, principalmente na região Nordeste, na região Sul, me parece que a gente tem tido um retorno grande de que isso está sendo utilizado para delinear as políticas de controle, né, de tráfego entre as regiões. Então, eu vou pedir para você clicar na da região Sul, que é o último que a gente fez, e está um pouco mais bem organizado o texto. Agora a gente está formatando isso, e se você colocar no PDF, poder abrir o PDF. Então, é legal que cada um, por exemplo, a Karine Emer, que é a primeira autora disso, ela é do Sul, então ela resolveu tomar a frente desse do Sul. O Rafael é professor na Federal da Paraíba, então ele tomou a frente o Rafael Raimundo tomou a frente do relatório do Nordeste. Inclusive, vocês estavam falando do Nicoleles, né? Eles têm conversado bastante, eu acho que o Rafael tem ajudado bastante lá no Nordeste em tomar essas decisões e, na verdade, em sugerir, né, práticas para conter a doença. Mas então, bom, o que nós tínhamos em mãos, né, que é sempre o problema, né, que tipo de dado que a gente pode utilizar para isso? E, infelizmente, o dado de fluxo fluxo de pessoas no espaço não é tão bom quanto poderia ser. Então, o que nós usamos para fazer esse relatório e essas análises são de um conjunto de dados do IBGE, né, baseado em pesquisas feitas nas rodoviárias de para onde as pessoas estavam indo e de onde elas estavam vindo. Então, um conjunto relativamente grande, mas assim não é super abrangente, né? Mas ele nos dá uma ideia, então, uma amostra de quais são os fluxos rodoviários mais frequentes, né, de onde para onde as pessoas estão indo. E o que nós fizemos, então, se desce mais um pouquinho, por favor, até um gráfico, na verdade, um grafo, uma rede que vai aparecer. Pode descer mais. Aí, isso aí. Então, basicamente, o que a gente tem aí é uma rede de conexões entre micro-regiões no sul do Brasil. Então, cada nó nesse grafo, né, cada círculo representa uma micro-região, as linhas representam a conexão entre elas, entre essas micro-regiões, por meio de fluxo rodoviário. E, bom, tem uma série de premissas, a gente está supondo que esses fluxos rodoviários eles são um bom proxy, né, um bom estimador do fluxo de pessoas entre essas micro-regiões. Não parece absurdo, mas é óbvio que pode ter uma certa variação. Então, com a matriz que representa essa rede em mãos, né, e é interessante a gente, para aqueles talvez muitos de vocês tenham estudado, né, teoria de grafos, e o Euler, né, quando propôs a noção de grafos, ele estava estudando exatamente fluxo de pessoas em uma cidade, entre as pontes, tentando resolver o problema de como você poderia percorrer uma cidade através de diferentes pontes. Então, originalmente, a ideia de um grafo ou de uma rede é justamente para resolver problemas de deslocamento, né? Então, com essa rede, o que nós fizemos? Primeira coisa foi calcular quão modular essa rede é e quais são esses módulos. Então, modularidade é basicamente a propriedade de alguns nós possuírem mais conexões dentro de um grupo do que com o restante da rede.
E essas cores diferentes representam esses módulos. Então, esses são os módulos que nós identificamos através de uma análise de modularidade. Essa é uma métrica que simplesmente mede a diferença entre os números de nós dentro de um módulo, dada uma certa partição, versus o número esperado dentro de um módulo qualquer. E isso é um processo de otimização, né? Você tem que rodar um algoritmo de otimização para conseguir encontrar qual é a partição que retorna maior índice de modularidade. E assim, após essa análise, o que a gente acabou, a configuração que a gente acabou encontrando foi essa. E é interessante que isso se mapeia nas mesorregiões mesmo definidas. Então, se você descer um pouquinho mais, tem uma figura, um mapa aí. Então, isso se mapeia bem. Então, vocês também, quem quiser, pode entrar no relatório e dar uma olhada, né? Vocês conseguiriam perceber que as micro-regiões se mapeiam bem no que está aparecendo lá em cima na rede. A partir dessa análise de modularidade, se alguém quiser interromper, pode me interromper. A partir dessa análise de modularidade, o que nós fizemos foi calcular qual é o papel de cada micro-região nessa configuração modular. E isso é feito através de duas métricas, né? Uma métrica de conectividade intramódulo e uma métrica de conectividade entre intermódulos, né? Então, se você descer mais um pouco, Benilton, vai ter um gráfico bem confuso. Ele é confuso porque nós tentamos deixar os nomes aparecendo aí. Esses 4 termos coloridos aí, eles indicam os extremos, né? Então, se um nó está nesse extremo da esquerda inferior aqui do gráfico, uma microrregião, isso significa que essa é uma microrregião periférica do ponto de vista da conectividade da rede. Hubs locais são aquelas regiões que são importantes dentro de um módulo, elas conectam as outras regiões dentro daquele módulo. Um hub regional é um ponto central na rede que conecta módulos, todos os módulos. E conectores são micro-regiões que são importantes para conectar alguns módulos em particular. Então, o estado, a região sul, na verdade, né, ela é bem interessante, porque basicamente você tem Porto Alegre como tanto hub regional quanto hub local, e o restante das regiões estão ali no meio, o que indica que essa modularidade dessa região não é tão bem definida. Senão você teria vários hubs locais e alguns conectores. Para as outras regiões, isso fica bem claro. No Nordeste, né, a maior parte dos hubs, né, dessas regiões que concentram muito fluxo de pessoas, elas estão em Pernambuco. E isso levou a algumas decisões mais, ou algumas sugestões, recomendações mais específicas para o estado de Pernambuco, para a contenção do avanço da doença. Mas essa análise, então, ela acaba nos fornecendo uma noção, né, de qual é o papel de cada uma das micro-regiões nessa rede de fluxo de pessoas numa escala espacial grande, né? A gente não está pensando o que acontece dentro da cidade, mas em um estado ou em uma região do país inteiro. Bom, em seguida, né, o outro tipo de análise que nós fizemos é uma análise baseada no conceito de centralidade. Então, tem alguns nós de uma rede, né, que eles vão ser mais centrais e outros mais periféricos na rede. Centrais no sentido de que, para traçar um caminho entre um ponto e qualquer outro ponto da rede, você acaba passando por aquele nó. Tem várias métricas de centralidade, e uma que aqui nós escolhemos utilizar é a centralidade de Katz, que é uma métrica lá dos anos 50, mas que tem sido
utilizada cada vez mais agora, seja nas ciências sociais, na ecologia e na física. E a ideia por trás da centralidade de Katz é que um nó da rede ele está conectado aos demais nós, né, tanto por caminhos diretos e indiretos. E, então, ao contrário de outras métricas de centralidade, ele acaba incorporando, essa métrica incorpora a noção de que você pode ter caminhos de diferentes comprimentos. Então, o que eu quero dizer com diferentes comprimentos é quantas conexões separam dois pontos. Se a gente está falando de uma conexão só, isso significa que existe uma conexão direta entre aqueles pontos. Mas você tem algumas regiões, alguns nós da rede que estão separados por mais de uma conexão. Né? Por exemplo, para chegar de Florianópolis até, não sei, até Londrina, você não tem uma via direta. E você tem que ir para a rodoviária de outra cidade, depois ir para outra cidade. Isso cria conexões, né? Caminhos que são mais longos do que um. E a centralidade de Katz ela incorpora essa noção de caminhos mais compridos. Então, o que nós fizemos foi utilizar essa métrica, ponderar ela pelo número de casos que ocorria na época em que nós fizemos essa análise, para estimar a vulnerabilidade de uma microrregião em receber doentes. Isso nós estamos supondo, mais uma vez, que a probabilidade de receber doentes é proporcional à probabilidade ao fluxo de pessoas diretos ou indiretos que ela recebe, né? O que talvez seja razoável. Então, se você descer mais um pouco, Benilton, a próxima figura. Isso. O que nós fizemos aí foi simplesmente ranquear essas diferentes microrregiões de acordo com a sua vulnerabilidade medida pela centralidade de Katz. Né? Então, essas três cores foram uma maneira de nós categorizarmos e tornarmos mais palatável. Ao invés de ter um número, né, um valor que tem assim, pouco significado para o tomador de decisão, nós elencamos, ranqueamos, né, os diferentes microrregiões de acordo com essa distribuição. Então, de acordo com os quantis da distribuição, nós definimos quais eram as regiões que tinham maior vulnerabilidade, vulnerabilidade intermediária e vulnerabilidade e menor vulnerabilidade. Isso também está apresentado no mapa, né? Então as regiões em vermelho são mais vulneráveis, esse amarelo não é exatamente a mesma cor, mas um amarelinho intermediário e o verde são as que têm baixa vulnerabilidade. Esses pontos no mapa representam regiões que nessa época já tinham casos. Então isso a gente começou a fazer em março, tá? Hoje, é lógico que está tudo, praticamente quase todas as regiões você vai ter pontinho, teria pontinho. Né? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa interessante. Bom, alguns dos resultados dessas análises mostraram coisas que eram muito inusitadas para nós. Por exemplo, São José do Rio Preto como sendo uma região de muita importância. Depois fez todo sentido, porque é uma região, né, um polo local ali onde as regiões, as micro-regiões ao redor são praticamente só tem conexão com São José do Rio Preto. Então, isso faz sentido. Depois que a gente obteve o resultado, falou, nossa, mas por que São José do Rio Preto? Depois fez sentido. Isso, inclusive, fez com que nós mais diretamente sugeríssemos medidas para essa região, para a contenção da Covid. Se elas foram seguidas ou não, são outros 500. Né? Também no estado de São Paulo, ainda uma coisa que chamou atenção era a cidade de Lins, por exemplo, que é uma cidade de pequeno para médio porte, né? Mas tinha uma importância muito grande por conectar diferentes regiões e, de fato, quando você olha hoje para os números de Lins, essa é uma região que, proporcional ao seu tamanho, tem
tem uma quantidade bastante elevada de casos, considerando per capita, né? Como eu disse, a análise para o Nordeste, se você quiser abrir o outro relatório do Nordeste, clicando no observatório, aí região Nordeste, então tem no PDF, tudo tem sugerido que no Nordeste a recepção desses dados tem sido mais assim, mais séria, dessas análises tem sido mais séria, as pessoas realmente estão olhando para essas análises com calma para pensar nas políticas de contenção da doença. Se você pode descer um pouco mais, então vão ter alguns trechos em vermelho, onde aí nós tentamos deixar sugestões mais específicas, mais diretas, né, do que deveria ser feito considerando esses resultados, né? Lógico que tem várias dimensões esse problema, muitas que fogem à nossa compreensão, né? Assim, dimensões socioeconômicas importantes, mas do ponto de vista do espalhamento espacial da doença, nós deixamos então uma série de recomendações com base nas análises. Bom, eu acho que assim, acho que isso serve um pouco para contar o que nós fizemos, o que nós temos feito. Bom, se você olhar no Observatório Covid, tem a pior rede que nós já trabalhamos, que é uma rede de transporte, essa rede de hospitais e cemitérios. Isso foi um pedido também, se você descer aqui, isso foi um pedido principalmente eu acho que, eu não me lembro bem se partiu da Prefeitura de São Paulo ou não, mas eles estão utilizando, então isso é para a cidade de São Paulo, uma tentativa de auxiliar na logística de como as pessoas que viessem a falecer poderiam ser transportadas e quais seriam os melhores cenários de logística para isso, baseado mais uma vez nessas métricas e nessas análises de rede. Então, assim, foi uma tentativa de colocar essas ferramentas que nós estamos familiarizados, né, de redes, em um uso bem diferente do nosso dia a dia, mas de maneira a auxiliar na tomada de decisão. Então, como eu disse, o que nós acabamos produzindo são relatórios técnicos, não são artigos científicos que passaram por revisão por pares, é diferente, esse nem era o objetivo, era mais uma coisa emergencial, de dar algum respaldo, né, algum tipo de análise para que se pudesse trabalhar em cima. Eu deveria ter feito isso antes, mas eu não fiz, então vou fazer agora, né? O Observatório Covid, para quem não conhece, foi uma iniciativa. Agora tem vários observatórios Covid, mas essa é uma iniciativa que une a USP, o Instituto de Física Teórica, a Unesp, e acho que da Unicamp representado só estou eu e a Flávia, mas são um conjunto de pesquisadores acostumados ou que trabalham com análise de dados de diferentes tipos no seu dia a dia e nós então, bom, tem subgrupos, né? Eu faço parte desse subgrupo das redes de contágio, mas tem outras análises sendo feitas, por exemplo, as estimativas de nowcasting, se você subir um pouco mais um pouquinho, acho que está lá bem no início. Aí. Acompanhamento de casos graves. Então, quantos casos graves temos hoje na cidade de São Paulo? Isso está sendo feito a partir de um modelo de nowcasting, né, que é a tentativa de corrigir para o atraso de notificação, principalmente. Então, eles analisam quantos casos, a partir de quantos casos estão ocorrendo, do tempo que demora para que esses casos se tornem oficiais, eles fazem uma correção do número de casos. Tem algumas outras coisas interessantes, por exemplo, simulações aí de cenários de acordo com diferentes níveis de isolamento. Então, o Observatório Covid é uma dessas iniciativas também que tem pipocado
para tentar lidar com a pandemia e que unem pessoas com diferentes backgrounds, mas todos interessados em contribuir de alguma maneira. Acho que é isso. Se vocês tiverem uma pergunta específica, fiquem à vontade. Me desculpem mais uma vez pelo problema de áudio. Imagina, Matias. Muito obrigado pelo tempo e pela sua apresentação. Deixa eu só descobrir aqui onde é que está. Aqui, onde está a janelinha do chat, porque pessoal que tiver pergunta, eu acho que esse é o momento de fazê-las. E aí, enquanto as perguntas não vêm, eu faço uma para você, Matias. Pensando nessas previsões, utilizando o mecanismo de grafos que vocês têm feito para regiões inteiras, pensando numa situação mais regional, mais local, o que seria, na verdade, a base inicial de que você precisaria para, vamos dizer, Campinas, fazer uma análise dessa natureza? A gente estaria olhando, por exemplo, em redes de comunicação, sei lá, transporte público entre os bairros, e aí, além disso, a localização de casos e tudo mais? É a partir daí que vocês começam ou tem algo além? Seria basicamente isso, né? É lógico que quanto melhor forem essas informações de fluxo de pessoas, então nós sabemos que transporte público, principalmente em Campinas, né, seria só uma pequena fração do número de pessoas transitando entre as regiões da cidade. Então, algum índice, né, ou alguma maneira de quantificar o fluxo de carros, eu não consigo nem pensar em alguma coisa assim, mas, por exemplo, se fosse entre cidades, seria possível obter informações de pedágio, se é que isso é disponível, por exemplo. Dentro da cidade, eu acho que essa informação dos veículos pessoais a gente perde, né? Mas talvez o melhor estimador que nós teríamos seria, de fato, o transporte, o fluxo de acordo com o transporte público. No nosso caso, talvez até o acesso àquela rede inteligente de monitoramento de veículos, né, da prefeitura junto com a polícia. É verdade, eles têm isso, né? Eu não sei qual quão acessível é esse tipo de Não, aí são outros 500, né? A acessibilidade mas assim, é do interesse, especialmente agora que agora que o interior está vendo os números crescendo. É o que eu sempre falei. Uma análise que eu sempre quis fazer, mas a pandemia está dando bastante trabalho em várias dimensões da vida, né? Eu tenho um filho pequeno, então é tudo uma loucura. Mas uma análise que eu queria fazer e que é possível de fazer e que poderia ajudar muito é uma análise de sincronia. E as redes ajudam muito nisso, né? Porque o que acontece é que o espalhamento da doença se dá de forma assincrônica, né? Você tem a cidade de São Paulo e a região metropolitana explodiram muito cedo, e agora que nós estamos vendo o espalhamento no interior, mesmo assim, cidades pequenas, isso pode se dar lá na frente ainda. Então, esse é um outro tipo de análise que eu queria muito fazer, mas estou sem o tempo para pensar exatamente em como resolver alguns probleminhas. Mas que para dentro de uma cidade, né, tendo os dados disponíveis, poderia ser muito importante para saber, por exemplo, olha, o centro não pode abrir ainda. Tal bairro, por enquanto, tudo bem. Mas me parece que a vontade das pessoas em abrir tudo está sobrepondo a nossa capacidade de fazer qualquer tipo de recomendação. Entendi. Olha, o Rodney está fazendo uma pergunta. Ele fala: gostaria de saber se vocês estão fazendo alguma análise que leve em consideração o número de casos nas regiões que são representadas pelos nós dos grafos. Sim, essa análise de vulnerabilidade, ela é, como eu disse, ela é ponderada
pelo número de casos que havia na época, né? Então, hoje, isso é dinâmico, então nós teríamos que estar refazendo isso à medida que o número de casos vai mudando. Mas sim, então a vulnerabilidade de uma região é maior se ela está mais fortemente conectada a uma região onde tem mais casos. Perfeito. Que a probabilidade de chegar alguém doente é maior. Uhum. Perfeito. Bom, Matias, eu não vejo nenhuma outra pergunta. Eu vou encerrar por aqui. Eu Posso agradeço. fazer uma perguntinha, Pedro? Claro, claro. Tá. Bom, eu perguntei para um aluno meu que ele trabalha com a base de dados, e ele base de dados de Covid, e ele disse que há informação para colocar, por exemplo, local de residência, ou seja, um georreferenciamento dos casos e das mortes ocorridas em todo o Brasil. Ele falou que essa informação vai para o Ministério da Saúde, para a plataforma do Ministério. Então, de fato, essa informação existe. Eu não lembro de ter visto ela em nenhuma das Brasil I/O ou qualquer outra plataforma que eu tenha consultado. Mas é interessante a gente saber da existência dessa informação. Ótimo. Outro ponto. Matias, por exemplo, foi usado informações, novamente, de setores censitários, por exemplo, a densidade demográfica, isso daí certamente informa muito em termos de análise de vulnerabilidade, e isso certamente, um certo nível, interessa mais o contágio local, e o contágio local certamente está muito associado à densidade demográfica. Então, esse tipo de coisa está no mapa aí para ser usado nas metodologias de análise de vulnerabilidade. Isso você pode fazer a análise tanto com o número de casos absolutos quanto o número de casos per capita, né? Elas vão responder coisas um pouquinho diferentes, porque o fluxo, de certa maneira, ele já está relacionado à densidade populacional. Então, a forma de, por exemplo, saem mais pessoas de regiões com maior densidade, chegam mais pessoas em regiões com maior densidade. Então, o dado de origem, ele já é contaminado, ele já tem uma influência da densidade populacional. Então, a gente só tem que tomar cuidado na hora de fazer de adicionar isso na métrica, para não levar em consideração duas vezes, né? Então, a forma como nós fizemos foi com a ponderação foi com um número absoluto de casos, mas seria pertinente também fazer com um número per capita, ou até gerar algum tipo de correção no índice que leve em consideração a densidade populacional do ponto de origem, porque isso também é o que mais influencia a proporção de pessoas que está saindo dessas, quantas podem estar contaminadas. Mas para complementar isso. Claro que tem muitas variáveis e muitas delas são altamente correlacionadas, então às vezes você coloca, já tem uma parte de informação. É importante, se não for ela eventualmente sai do modelo, assim como, por exemplo, seria, sei lá, a distância do trabalho para a residência. Isso também, de fato, está associado ao fluxo. Então, a gente não sabe. De repente, o número de casos e, eventualmente, de mortes hoje é função de um número lá atrás. Sei lá, 2 semanas, e é um número muito mais apropriado. Isso já vi umas comentários sobre isso, e realmente, obviamente, faz sentido. Você tem um processo todo sendo desenvolvido aí. Então é isso. Era só para complementar esse comentário meu. Obrigado. Não, legal, muito obrigado pela observação. E, de fato, né, assim, unindo isso que o Benilton falou, se a gente conseguiria trazer isso para uma escala menor, né, uma escala de dentro do município, aí eu acho que quanto mais detalhe
a gente tiver para trabalhar numa escala menor, melhor, né? Então, essas variáveis como essa, né? Quanta pessoa se desloca durante o dia, seriam essenciais para fazer previsões mais acuradas. Esses nossos estudos são coisa bem inicial, preliminar, para dar assim, um panorama geral. Mas, havendo disponibilidade de dados, e se vocês souberem de alguém que está interessado em fazer análises mais detalhadas, a gente está aberto a conversar também para ampliar isso, melhorar, né? Melhorar essas análises. Perfeito. Matias, muito obrigado. Eu acho que a gente já pode encerrar por enquanto. Eu fico bastante feliz que vocês estejam também abertos a colaborações adicionais. Então, eu reitero que o pessoal procure visitar o site do Observatório. Certamente lá vocês encontram informações de contato. Tá? Muito obrigado a todos. Eu espero mandar o link para essa apresentação em particular no YouTube nas próximas horas, vamos dizer até amanhã, na verdade, porque a gente precisa renderizar apropriadamente, mas agradeço a participação de todos vocês e ao tempo que o Matias e o Fernando dedicaram para contar para a gente hoje um pouco do que eles estão fazendo. Obrigado a todos, um bom descanso, um bom restante de semana.